Amados irmãos e queridas irmãs, hoje que nos reunimos para celebrarmos juntos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Eu gostaria de iniciar a homilia de hoje fazendo um pequeno exercício, uma pequena ideia. Imaginemos que conhecêssemos um casal de amigos e esse casal de amigos nos convidasse para visitar a sua casa, que fica no alto de uma montanha. Chegando na casa dos amigos, depois de conversarmos um pouco, nos entretermos um pouco com eles, eles abririam para nós uma espécie de uma porta-janela que daria para uma varanda, e essa varanda nos permitisse contemplar a beleza de um vale, né? A beleza que está ali contida, se alguém já fez essa experiência de contemplar o vale, né? A beleza e a força da natureza. Deixar que a nossa alma fosse impactada, se maravilhasse com a beleza daquele vale. Contemplássemos as árvores, o canto dos pássaros, talvez um rio que serpenteasse lá embaixo. Ficaríamos ali naquela varanda contemplando aquela beleza. E depois de um tempo de termos sido invadidos pela beleza daquele lugar, nós começaríamos lentamente a identificar algumas coisas. Alguma árvore mais bonita, algum pássaro que lá estivesse. Conversando talvez com os amigos, tomando um chimarrão aqui e ali, eles nos apontariam algumas outras coisas que não estivéssemos vendo. Talvez uma casa escondida entre as árvores, algum outro pássaro que ali estivesse, enfim. Bem, por que estou falando de tudo isso? Porque quando Cristo veio, Nosso Senhor, Ele nos abriu como que essa porta-janela para nos permitir contemplar esse vale. Que vale é esse? Esse vale é a verdade sobre Deus. O Cristo nos permite ver as maravilhas de Deus, as verdades eternas que só Ele pode nos dar a conhecer. A partir de Cristo nós sabemos a maravilha, por exemplo, que Deus é uno e trino. Nós sabemos da sua encarnação, nós sabemos da ressurreição, nós sabemos da sua presença na Eucaristia, nós nos maravilhamos naquele vale. E a igreja é como esse casal de amigos, que todos os dias contempla essa beleza, ao longo de 2000 anos. E ela nos vai apontando e nos vai fazendo ver a beleza desse lugar. É o que nós chamamos de dogmas. O que é um dogma? É uma verdade de fé. É algo que Deus revelou e agora a igreja nos mostra para que a gente também possa ver essa beleza. E quando a igreja olhou para Maria, ela viu do alto deste vale 4 verdades muito bonitas. A primeira, de que Maria é mãe de Deus. Ela acolheu no seu ventre o Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Maria é mãe de Deus. Depois que ela concebeu de forma virginal, e que Maria, portanto, é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. A terceira verdade, proclamada já no século XIX, é que Maria é imaculada, ou seja, que ela não conheceu o pecado original. E a quarta verdade, essa que estamos celebrando hoje, foi proclamada em 1950 pelo grande Papa Pio XII, de que Maria é assunta aos céus. E essa beleza e essa solenidade hoje estamos celebrando. E talvez tu e eu poderíamos nos perguntar: bom, padre, mas o que significa isso? De Maria assunta ao céu, e mais, o que isso implica nas nossas vidas? Nós ouvimos na segunda leitura Paulo dizer que em Adão todos morreram. Ou seja, o pecado original trouxe o pecado para o mundo. E nós conhecemos então o pecado e a morte. Mas diz o mesmo apóstolo: mas em Cristo todos ressuscitarão. Ou seja, o Cristo novo Adão nos trouxe a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. E o apóstolo dirá que primeiro ressuscitou Cristo e depois os que pertencem a Ele.
E nós cremos que depois da nossa morte, se vivemos juntos do Senhor, nós ressuscitaremos, e nós proclamamos a cada domingo que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Isso é, que viveremos depois da vinda gloriosa do Senhor em corpo e alma no céu. O fato dessa festa de hoje é que isso já aconteceu em alguém. Ou seja, nós proclamamos hoje aqui que Maria já está no céu em corpo e alma. Essa é a beleza dessa festa, essa é a beleza do que contemplamos do alto do vale. Essa é a certeza que invade o nosso coração. Por quê, queridos? Porque a fé cristã católica não se baseia em achismos, ela se baseia em fatos. Isto é, ou Maria está agora em corpo e alma no céu, ou ela não está. Se ela não está, então eu faço um convite: levantemo-nos e vamos para casa, porque não temos nada o que fazer aqui. Mas ela está, e por isso nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque se Deus fez isso numa de nós, Ele poderá fazer em todos nós. E agora o destino eterno, do qual nós temos diante dos olhos, isso é o céu, não é uma ideia, é de fato a tua meta e a minha meta. Porque se o Senhor fez maravilhas nela, Ele poderá fazer em nós também. E como Maria viveu para estar hoje de corpo e alma no céu, fazendo duas coisas. A primeira, ela é a cheia de graça. Ela viveu a vida da graça. No batismo nós vivemos e recebemos a graça de Deus. Quando nós evitamos o pecado mortal, isto é, saber que um pecado é grave, querer fazer e fazê-lo, quando evitamos isso, e quando nos confessamos, nós vivemos a vida da graça. Então, como Maria, nós temos que evitar o pecado e viver a vida que o Senhor nos dá. Mas depois ela foi a serva do Senhor. E como Maria serviu ao Senhor, em primeiro lugar amando de todo o coração, com toda a alma e com toda a força, e depois amando o próximo como ela mesma. De forma muito simples, como é que Maria viveu sendo a serva do Senhor? Como vimos no Evangelho, visitando Isabel, varrendo sua casa, lavando a louça e limpando as fraldas sujas de João Batista. Ou seja, de forma muito simples, porque o amor é concreto. Então Maria nos ensina a viver as coisas do alto, mas aqui nas coisas simples da terra. Depois tem uma coisa muito bonita também. O dogma da Assunção de Maria foi proclamado em 1950. Anos antes, o mundo conheceu uma das etapas mais tristes da história da humanidade. De 1914 a 1917, o mundo viveu a Primeira Grande Guerra Mundial. Foram ceifadas cerca de 20 milhões de vidas. De 1932 a 1933, o regime comunista em Holodomor matou cerca de 5 milhões de pessoas, a maioria ucranianos, de fome e desnutrição. De 1939 a 1945, o mundo conheceu a mais sangrenta e brutal de todas as guerras, que foi a Segunda Guerra Mundial. Foram mortos cerca de 85 milhões de pessoas. Justamente diante dessa desumanização, a igreja apontou um caminho. A igreja apontou Maria como nova Eva, como um símbolo de uma nova humanidade. Isso é, se tu e eu olharmos para ela e vivermos como ela, então nós teremos uma vida em plenitude, longe do desamor, da violência e da guerra, unidos à caridade, à esperança e à paz. 75 anos depois, novamente num jubileu, nós celebramos essa solenidade. E talvez nós pudéssemos nos perguntar: bom, padre, 75 anos depois, acho que as coisas melhoraram um pouco, né? Não estamos em guerra. Fazem 6 anos consecutivos que o mundo tem um motivo de morte, que é o principal motivo de morte dos últimos 6 anos. Há 6 anos
O motivo principal de morte é o assassinato de crianças inocentes no ventre das mulheres. O aborto mata por ano 43 milhões de crianças inocentes. A guerra durou 6 anos e matou 85 milhões de pessoas. Nesses últimos 6 anos, foram assassinadas mais de 250 milhões de crianças. Isto é, mais do que 3 guerras. Então hoje, o mundo precisa mais do que antes da figura de Maria. Porque nós precisamos, diante dela, que é o modelo da igreja e da humanidade, nos reencontrar com Deus e viver de verdade essa vida nova. Hoje estamos celebrando também o Dia dos Religiosos. E se me permitem, com isso concluo, eu gostaria de fazer surgir aqui a figura de 2 grandes religiosos santos que celebramos nessa semana. E que nos mostram sim, que à luz de Maria é possível viver uma nova humanidade. Dia 13 de agosto celebramos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Quando a Irmã Dulce ficou freira, na Bahia existiam centenas de pobres e doentes. Aquela mulher não tinha meio algum, a única coisa que ela tinha era a caridade ardente no seu coração. Ela juntou um grupo de doentes e pobres nas marquises da igreja para atendê-los. Começou a ficar tudo muito confuso. O padre pediu: Dulce, vamos para um outro lugar. Ela foi para o mercado dos peixes, na Bahia, e ali no meio do comércio e dos pobres e dos doentes, tudo ficou confuso e pediram: Dulce, vamos para um outro lugar que aqui também não está dando. Ela falou com a madre do convento e pediu um lugar no convento. O único lugar que ela encontrou foi junto do galinheiro, perto das galinhas. A madre disse para ela: Dulce, como é que tu vai fazer para botar no mesmo lugar os doentes e as galinhas? Ela disse: eu vou dar um jeito. E usando o bom humor e a sabedoria dos santos, depois de um tempo a madre chegou e disse: Dulce, o que tu fez lá? Conseguiu organizar as galinhas e os doentes? Ela disse: sim, consegui espaço. E como tu fez isso? Bom, matei as galinhas e fiz que elas ocupassem a barriga dos doentes. Ou seja, alimentou os doentes com as galinhas, porque ela usou a sabedoria e o bom humor dos santos. Ela não tinha meios, mas ela tinha caridade. E hoje, o complexo que ela fundou é um dos que mais atendem os pobres e doentes da Bahia. Tudo começou com a caridade. Em 14 de agosto nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, que em 1941, nos campos de concentração de Auschwitz, estava lá prisioneiro. E semanas antes, 3 prisioneiros haviam fugido dos campos de concentração. Os soldados, para colocar disciplina naqueles prisioneiros, escolheram 10 pessoas para que morressem de fome e de sede numa cela. E um dos homens pediu e clamou que não fosse morto, porque ele queria ver de novo a sua esposa e seus filhos. No meio daquilo, um homem deu um passo à frente, com coragem e decisão, e pediu que pudesse morrer no lugar daquele homem. Seu nome era São Maximiliano Maria Kolbe. E o soldado perguntou a ele quem ele era, e ele respondeu: eu sou um sacerdote católico. Ele ficou 2 semanas para morrer junto com os demais, e depois, quando queriam ocupar a cela e ele não morria, lhe deram uma injeção letal e veio a falecer em 14 de agosto. No dia 15 de agosto, solenidade da Assunção da Virgem Maria, a solenidade que estamos celebrando hoje, ele foi cremado. Nesse dia, ele recordou que a humanidade precisava de uma nova esperança, e essa se encontrava em Maria. Então, queridos, que hoje nós que aqui estamos, apesar das dificuldades do mundo, façamos o que fizeram os santos. Olhemos para Cristo no olhar de Maria. Vejamos a beleza dessa festa que hoje celebramos.
Busquemos as coisas do alto e vivemos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Sentados como estamos, num momento de silêncio, peçamos a Deus essa graça, a graça de buscarmos as coisas do alto.